Bom, falar com vocês o que nós conversamos sobre as últimas aulas e o que vocês não podem deixar de ver. Bom, na última aula eu conversei com vocês. Vamos falar um pouquinho desde o início, né? Conversei com vocês sobre os direitos e deveres dos. Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar aqui. Tela inteira. Nossa. Estão vendo agora? Estão vendo agora? Tô vendo Sim, bastante. Tá dando para ver a minha tela? sim. Bom, então vamos lá. Bom, desde o começo, né, a gente começou falando sobre os direitos e deveres dos pacientes, né, o que que vocês podem, o que vocês não podem relacionado aos pacientes. E depois iniciamos falando sobre qual é, o tratamento com o paciente em clínica médica. Pessoas, tudo que nós estamos conversando aqui, o mais importante para vocês serão os estágios dentro do hospital. Tudo que nós estamos falando, todas as práticas, todas as teorias, tudo que nós estamos vendo, quando vocês chegarem no hospital, aquilo ali que será o mais importante para vocês. Então, é de suma importância que no estágio vocês estejam atentos a todas as práticas que vocês fizerem no estágio, tirem todas as dúvidas do estágio, anotem, né, o máximo possível questões que talvez vocês não estejam entendendo no estágio. Outra coisa, com certeza o professor ele vai dar orientações de estágio para vocês. Por que que eu falo tanto de estágio? Porque a minha matéria, que é clínica médica, ela é estágio puro, tá? Clínica médica é estagiário, é estágio. Tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver no estágio de vocês. Então, o que que é importante num estágio? É importante vocês irem para um estágio sabendo sinais vitais. Então, anotem isso. Vocês têm que ir para um estágio sabendo sinais vitais, tá? Vocês têm que ir para um estágio sabendo, por exemplo, como que se dá um banho de leito. Vocês têm que ir para um estágio sabendo como que faz uma troca de curativo. Vocês têm que ir para um estágio sabendo fazer uma aspiração. Vocês têm que ir para um estágio sabendo, por exemplo, como que faz o catéter, colocar um catéter num paciente. Não sei se vocês lembram, mas na última aula eu passei para vocês vídeos complementares sobre práticas de oxigenoterapia. Para quem não assistiu os meus vídeos, ainda dá tempo de assistir, porque senão ficam muitos vídeos e aí vocês não vão conseguir assistir. Então, tem vídeo de aspiração, ensina a técnica de aspiração. Tem o vídeo de oxigenoterapia por inalação, por máscara de catéter, por máscara de nebulização, por máscara de Venturi. E os vídeos, pessoas, eles ensinam como que você vai se comportar frente ao paciente. Tudo isso, pessoas, vocês vão ter a prática no laboratório com o professor Márcio, porque isso faz parte dos fundamentos de enfermagem. Tanto o banho de leito, sinais vitais, aspiração, oxigenoterapia, tudo isso faz parte de práticas de fundamentos, tá? Então, quanto à parte prática, vocês não precisam se preocupar, porque essa parte prática vocês vão ter e tem que ter, tá bom? Bom, essa é uma revisão, mas eu peço que vocês assistam os vídeos e as aulas anteriores para a gente poder dar continuidade. Quanto à aula de hoje, né, eu vou começar a falar com vocês de uma matéria, né, de uma parte chamada edema agudo de pulmão. O que que vem a ser edema agudo de pulmão? O edema agudo de pulmão significa um pulmão edemaciado, tá? Vocês já viram uma perna edemaciada, não já? Esse é um pulmão edemaciado. Como que é um paciente com pulmão edemaciado? Ele fica assim, ó. Ou ele fica assim, ou ele fica assim.
Neste caso aqui, o paciente ele está num estágio mais grave de edema de pulmão. Por quê? Porque o quadro clínico dele não está bom. Além do edema do pulmão, ele está com um quadro clínico de problema talvez renal, problema cardíaco. Já esse aqui não. O edema agudo de pulmão dele não é tão grave. O que que vocês vão fazer com um paciente? O que que vocês vão chegar lá no hospital? O que que vocês irão fazer no caso de encontrar um paciente com edema agudo de pulmão? Vocês vão pegar o prontuário do paciente e vai estar escrito lá, edema agudo de pulmão. Você subentende que o pulmão dele está edemaciado e que ele não está conseguindo respirar, né? O que que a equipe de enfermagem faz? Normalmente a equipe de enfermagem vai ter que dar banho nesse paciente, vai ter que fazer a troca da rouparia, né? Alguns locais trabalham com serviço de hotelaria. O que que é hotelaria? Que fazem enquanto você dá o banho, auxilia no banho, faz colocação de catéter nasal, ele faz ali a higienização do quarto com álcool 70 e faz a troca de roupa de cama. Então, existem hospitais que trabalham com sistema de hotelaria. Existem hospitais que não trabalham com sistema de hotelaria desse jeito. Então, é a equipe de enfermagem que faz tudo. Então, enquanto tem duas pessoas dando banho, duas pessoas estão fazendo a higienização do quarto, né? Álcool 70 no equipo de soro, álcool 70 nas grades, troca de roupa de cama, né? Enquanto está tomando banho. Ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem, está fazendo higienização com álcool 70 da grade, equipe de soro, trocando os lençóis, e o outro está fazendo lá, auxiliando no banho de aspersão. Banho de aspersão é banho de chuveiro, tá? Então é auxiliar, ajudar no banho de chuveiro. Banho com auxílio de cadeira de roda é colocar a paciente na cadeira de roda e dar banho nela na cadeira de roda. Aquela cadeira de roda de banho, não sei se vocês já viram. É uma cadeira que tem um buraco no meio. Já viram? Hein, pessoas? Sim. Então, aí levar o paciente e dar banho no paciente naquela cadeira, tá? Ou dar banho no leito, caso a paciente não consiga. Normalmente, pessoas, em casos graves, como essa senhora aqui, o edema agudo de pulmão, ela não consegue deitar. Se ela deitar, ela não consegue respirar, tá? Então, ela tem que ficar sentada, que é o que a gente chama de posição de Fowler. Vocês já ouviram falar nessa posição? Posição de Fowler. A posição de Fowler é posição sentada. Então, normalmente, paciente com edema agudo de pulmão, ela fica em posição de Fowler, que é posição sentada. Se ela deitar, ela não consegue respirar porque os órgãos abdominais pressionam o tórax e aí a pessoa não consegue respirar. Então, ela fica sentada assim, pessoas, o tempo inteiro, em posição de Fowler, tá? Então, vocês vão auxiliar no banho, fazer troca de algum curativo, fazer troca de infusão de soro, né? Equipo de soro, fazer troca de infusão de soro. Isso tudo, pessoas, a gente tem práticas, tá? Prática de medicação, infusão de medicação que a gente faz. Então, a gente vai ter. Isso a gente tem, né? Por causa da pandemia, aí fica difícil, mas normalmente a gente tem prática de administração de medicações e tudo mais. Isso aí a gente vai fazer, né? Assim que der oportunidade. Então, tem a troca de equipo de soro, né? Se for necessário fazer, se for necessário fazer algum curativo na paciente, tudo que estiver prescrito para ser feito com a paciente, vocês irão fazer, tá bom? Mas tudo que estiver prescrito, nós iremos aprender na prática, tá bom? Então, voltando aqui, falar sobre o edema agudo de pulmão. Então, o edema agudo de pulmão, eu vou ensinar, vou explicar para vocês aqui, né? Eu expliquei para outra turma, mas não reparem porque a professora não sabe usar muito bem o pente, porque ele é ruim de explicar. Mas vamos lá. Vocês aprenderam em. Vocês chegaram a aprender em anatomia e fisiologia que
nós temos os capilares, né? Então, aqui nós temos o nosso pulmão, né? No meio do nosso pulmão, nós temos o coração, né? E o que que acontece no edema pulmonar? O que acontece, pessoas, é que o coração da pessoa, ele não está funcionando direito, principalmente o lado esquerdo. O lado esquerdo do coração da pessoa é responsável para ejetar o sangue para o corpo. Se o lado esquerdo não funciona, o sangue fica congestionado no pulmão. Por quê? Porque o sangue, pessoas, o normal é o sangue com gás carbônico vir aqui do corpo para o lado direito. Então, ele vem da parte inferior do corpo, parte superior do corpo para o lado direito, vai para os pulmões para serem oxigenados e depois ele volta para o lado esquerdo, né? Vou botar de preto aqui. Ele volta para o lado esquerdo. Só pessoas, o lado esquerdo não está funcionando. Se o lado esquerdo não está funcionando, o sangue ele fica estacionado aqui dentro. O sangue estacionado aqui dentro, ele começa a fazer uma pressão muito grande dentro dos capilares, que são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo. Então, capilares são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo que fazem as trocas gasosas aqui, ó, que fica tudo em volta aqui do pulmão. Se o sangue não sai daqui, fica estacionado aqui dentro, ele faz uma pressão intracapilar muito alta. E aí o plasma começa a sair para fora. Esse plasma sai para fora e faz um edema no pulmão, tá? É igual acontece, por exemplo, com a nossa perna. Por exemplo, assim, quando a nossa perna, vou desenhar uma perna aqui para vocês entenderem. Quando a nossa perna, por exemplo, ela está edemaciada, por que a nossa perna fica com edema? Aqui a gente tem uma veia, né? E quando a gente fica muito tempo em pé, o sangue ele não consegue subir. Ele fica como? Ele fica parado, ele fica acumulado. Se ele fica acumulado, o plasma começa a sair para fora. O plasma sai para fora e o pé começa a ficar edemaciado. É o que acontece no edema de pulmão. O coração não funciona. Se o coração não funciona, o sangue fica parado nos pulmões e os pulmões vão ficar edemaciados. Pessoas, quando o pulmão, quando o nosso pé fica edemaciado, não dói, fica inchado, dolorido, não é isso que acontece? Pessoas? Sim, responda. Sim, sim. Sim. Então, é o que acontece com o pulmão, pessoas. O coração da pessoa não funciona direito. Então, aqui o sangue não é ejetado para o corpo. Então, o pulmão ele fica todo edemaciado. Esse pulmão todo edemaciado, ele causa dor. Essa dor, além de tudo, o paciente não consegue respirar, porque está cheio de água, ou seja, está cheio de edema, todo edemaciado. Imagine uma amigdalite, que fica tudo inflamado e edemaciado. É mais ou menos assim que fica o pulmão, ele fica todo edemaciado. Então a pessoa não consegue respirar, ela sente muita dor. Por isso a necessidade de se tomar morfina, tá? É grave? Sim, por isso que a pessoa fica desse jeito que tá aqui, ó, tá? Ela não consegue deitar, oxigenoterapia contínua. Em alguns casos pode ser mais leve, que é nesse caso aqui, tá? Bom, aqui vem a teoria que eu vou ler para vocês. Eu expliquei, eu acredito que agora dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu havia explicado. Então, ó, o edema agudo de pulmão é um aumento súbito na pressão dos capilares. Então, o edema é um aumento da pressão dos capilares.
Deu para entender? Deu para entender, pessoas? Sim. Sim. Levando ao extravasamento, então ao aumento da pressão, levando a um extravasamento do plasma para os alvéolos. E aí ele fica edemaciado. Ele fica menos elástico porque ele está todo edemaciado. E aí ele não consegue respirar, tá? E aí não faz as trocas gasosas, tá bom? Aí o restinho aqui eu não consigo ler, manifestando-se, acredito que com dor e edema, tá bom? Aqui, pessoas, nós temos uma outra figura. A figura ela está um pouquinho embaçada, mas para vocês entenderem, novamente, ele fala o seguinte. Aqui ele tem a grande circulação, né? Então, mostra o seguinte. O sangue com gás carbônico, ele vem do corpo, vem da cabeça, para o átrio direito, ventrículo direito, e vai para ser oxigenado nos pulmões. Os pulmões oxigena e manda para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele tem que ejetar para o corpo. Só que se o ventrículo esquerdo não funciona, esse sangue vai ficar parado nos pulmões. Esses pulmões vão sofrer edema porque vai acumular sangue. Acumulando sangue, vão ficar edemaciados, vai causar muita dor e falta de oxigenação, tá? Que é o que está descrito aqui nessa descrição. Bom, esse aqui normalmente é visto a olho nu, como ele fica todo edemaciado. Professora, e aí vem o questionamento, né? Professora, e como que se cura um pulmão assim, todo edemaciado? Com diuréticos. Então, para quem não sabe o que que é diurético, diuréticos são medicamentos que retiram excesso de líquidos do nosso corpo através do rim. Então, o rim, ele vai trabalhar de uma forma em que ele retira mais excesso de água. O rim vai fazer a gente urinar maior quantidade de água, tá? Tem alguém aí que nunca ouviu falar em diuréticos? Pessoas, tem alguém que nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar, professora. Fala a verdade, Gabriel. Nunca ouviu falar em diurético? Sim. Então, o diurético é porque normalmente toda mulher já ouviu falar em diurético. Por quê? Porque quando a mulher fica muito inchada, ela fala: "Ah, eu vou tomar um diurético para poder eliminar a urina e ficar mais magrinha", tá? Então, os diuréticos normalmente são medicamentos que as pessoas utilizam para eliminar excesso de líquidos que ficam retidos no corpo. Então, os diuréticos, eles trabalham nos rins e aí a pessoa consegue eliminar esse excesso de líquido retido. E como o pulmão ele está edemaciado, utiliza-se o diuréticos. Mas é só o diurético? Só o diurético não funciona. Precisa de medicamentos que dão força também para o coração bater. Então, um coração fraco, né? O coração ele está fraco, por isso que causa o edema do pulmão. Um coração que não funciona, o sangue fica acumulado no pulmão. Vai precisar então de um medicamento que dá força para o coração, tá? Medicamentos que dão força para o coração são os digitálicos. Digitálico, que dá força para o coração, mais o diurético, que elimina esse excesso de água, melhora o edema agudo de pulmão. E a morfina é para retirar a dor. Por quê? Porque causa muita dor pelo fato de estar tudo edemaciado, tá bom? Professora, Pode falar. aqui, a gente tomando diurético, a gente vai eliminar o excesso de água. Teria que tomar mais água para não correr o risco de ficar desidratado? Isso, porque é o seguinte, se você toma diurético e não toma água, pode ocorrer de formar pedra nos rins, pode ocorrer de formar glomerulonefrite, que é processo inflamatório nos rins. Então, a pessoa que toma diurético, mas não toma água, pode ocorrer de dar algum problema nos rins, entendeu? Porque o diurético, ele tem que ser receituário. O correto seria o médico, a pessoa para tomar diurético, ela tem que ter uma causa para tomar o diurético. Normalmente quem toma diuréticos são pessoas que têm problemas de hipertensão. O que que é hipertensão?
São pessoas que têm excesso de volume sanguíneo. Por exemplo, assim, você tem. O que que é hipertensão? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo e a pessoa tem muito volume de sangue dentro desse vaso. Muito, 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 muito. Volume de plasma dentro desse vaso. E aí precisa diminuir, o sangue precisa ficar pouquinho aqui dentro. Aí toma diurético para eliminar esse excesso de água que está ali dentro do plasma, entendeu? Então, normalmente as pessoas tomam diuréticos para diminuir a pressão arterial. Diminuir também as pressões arteriais, o aumento, né? A hipertensão capilar também, entendeu? Sim, Normalmente, isso é prescrito. Só que, como eu falei, existem mulheres que às vezes estão se sentindo muito inchada e que daí tomam diuréticos, né, para poder se sentirem mais leves. Só que, como eu falei, se não beber água, pode dar problema renal. sim, Aí vem, né, infecções renais, uretrites, cistites, vem aí os problemas renais, entendeu? Infecções renais, essas coisas assim. Por isso que normalmente tem que ser tudo prescrito. Mas eu falei que as mulheres normalmente conhecem, porque normalmente mulheres que fazem usos incorretos de alguns tipos de medicações, entendeu? Tá bom? É porque na minha faculdade eu tinha amigas que faziam uso disso, de não, eu medicação. tomei porque eu estava ficando muito inchada e de noite minha mão formigava demais de Isso madrugada. Eu aí, fui no médico, aí ele receitou para mim. isso aí. É, você acordava com a mão formigando e inchada, não é isso? Isso. É isso aí, isso mesmo. É, tá certo, o médico, mas isso aí foi receituário médico, né? Mas tem pessoas que tomam sem receituário. Bom, pessoas, e como que normalmente é feito o diagnóstico? O diagnóstico, o médico dá uma olhada, né, no raio-x, dá para ver pelo raio-x, que fica uma névoa sobre o pulmão. O pulmão fica edemaciado e ele fica com uma névoa. Essa névoa significa que tem água. Porque qual o correto? O correto é um pulmão preto, que significa com ar dentro, todo preto. E essa névoa, só uma névoa, tá? Significa edema. Na outra turma, eles me perguntaram assim, professor, e como que fica um raio-x com pneumonia? Como que fica um raio-x com derrame pleural? Então, eu vou mostrar para vocês, né, para vocês verem como que é um raio-x com pneumonia. Nós temos dois tipos de pneumonia. Nós temos a pneumonia lobar, que pega um lobo só. Não sei se vocês já ouviram falar que nós temos 3 lobos no pulmão. Acho que vocês estudaram isso em anatomia, lembra? Sim. Então, nós temos 3 lobos: lobo superior, médio e inferior. Do lado direito e do lado esquerdo, nós temos lobo superior e inferior. Quando o médico pede um raio-x, a pneumonia fica branco só num lobo. Então, ele fala: olha, o paciente está com uma pneumonia lobar. Por quê? Porque no lobo ficou branco. Em perfil, ó, lobo superior, médio e inferior, ó, só o médio que ficou branco. Então, o paciente ele está com uma pneumonia lobar no lobo médio, entenderam? Agora vamos dizer que o paciente, nós temos outros tipos de pneumonia, tá? Vamos dizer que o paciente ele está com uma broncopneumonia. Vocês não vão avaliar isso, pessoas, tá bom? Vocês não avaliam raio-x. Eu só estou mostrando para vocês como que são as pneumonias, tá bom? Essa aqui, por exemplo, ó, uma broncopneumonia. Ó, a broncopneumonia, ela é no final dos bronquíolos. Fica branco aqui, ó, no final. Quem que tá fazendo esse barulho aí? Ai, o meu microfone tá ali. Aqui, ó. A broncopneumonia é no final dos bronquíolos, tá vendo? Olha, fica branco aqui, ó,
Tá vendo como é que tá muito branco, pessoas? Então, é aqui que é a broncopneumonia. Então, essa é a diferença entre a broncopneumonia e a pneumonia lobar, que pega o lobo inteiro, tá? A mais preocupante é a lobar, porque pode dar derrame pleural. Essa aqui é lobar, tá bom? Essa aqui, ó, é lobar, porque pegou o lobo inferior todinho. Essa aqui é lobar, ó, pegou o lobo médio todinho. Essa aqui pegou o lobo inferior todinho. E nós temos a broncopneumonia que pega essas daqui assim, ó. Então, o médico, ele vai avaliar, ele avalia através do raio-x, ele consegue avaliar. E ele também avalia o que que é um derrame pleural também, que é o que a gente vai falar mais para frente, tá? Um derrame pleural é quando tem líquido na pleura, né? Secreção. Aí é uma coisa muito branca, é uma coisa bem branca assim, ó, na base do pulmão, tá? É uma coisa bem branca assim, ó, na base do pulmão, chamado derrame pleural, que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mais para frente. Então, voltando aqui, acho que deu para vocês entenderem, né, a diferença entre as pneumonias. Então, pelo raio-x, o médico consegue ver, consegue fazer os diagnósticos, tá? Normalmente, o edema ocorre por problemas cardíacos. Então, normalmente, problemas cardíacos levam a problemas pulmonares. Às vezes, a pessoa tem problema cardíaco e começa a falar: Nossa, subi na escada sentindo uma falta de ar. Não estou conseguindo dormir deitado, não. Só estou conseguindo dormir sentado, que eu não consigo respirar. Mas você tem problema de pulmão? Não, eu tenho problema cardíaco, mas o seu problema cardíaco está te levando a um problema pulmonar, tá? Tem que ir para o atendimento, tem que procurar um médico para curar, tomar diurético, tomar digitálicos para tratar o problema pulmonar, porque normalmente é um quadro de edema pulmonar por problemas cardíacos. Então, várias patologias cardíacas, né, predispõem ao aparecimento de edema agudo de pulmão. Uma insuficiência coronariana. O que que é insuficiência coronariana? Vocês sabem que o nosso vocês sabem que o nosso coração, ele possui coronárias. O que que são coronárias? São vasos sanguíneos que irrigam o coração. Então, as coronárias são vasos sanguíneos que irrigam o coração. Quando essas coronárias entopem, por exemplo, uma parte do coração não funciona. Se essa parte do coração não funciona, o sangue fica estagnado no pulmão, causando edema pulmonar, tá bom? Nós temos crises hipertensivas, né? Pacientes que têm muita crise hipertensiva, os capilares também vão ficar com hipertensão e vai causar edema. Arritmias, que são ritmos cardíacos alterados. Vocês também aprenderam, né, em anatomia, que o nosso coração, ele tem nó, né? Ele tem conduções de sistema nervoso. Então, para ele funcionar, ele precisa de uma condução elétrica, que é o chamado nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje, né? Ele precisa dessas conduções elétricas. Quando uma dessas conduções elétricas não funciona, o coração não funciona direito, o sangue vai ficar estagnado no pulmão, causando edema também de pulmão. Então, a gente observa que qualquer tipo de alteração no coração leva a problemas pulmonares, tá? Outra coisa, pessoas, grave, né? As anemias também, problema de anemia, que o coração não consegue ser oxigenado direito. Outro problema grave que vocês devem se atentar é a hiperidratação. O que que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem esse paciente aqui e que eu comece a colocar ele no soro.
Vamos dizer que eu coloque litros e litros de soro nele. Soro, 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 soro. Pessoas, esse paciente está retendo o líquido. Ele não está urinando direito e só estou colocando soro, 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 soro. O que vai acontecer com o coração dele? O coração dele não vai conseguir bombear tanto soro que eu coloquei nele. Isso chama-se hiperidratação. Hiperidratação. Hipervolemia. Pessoal, se o coração dele não conseguir bombear tanto sangue, o pulmão dele vai ficar com êxtase sanguíneo, vai ficar cheio de sangue, porque o coração dele não vai conseguir bombear tanto soro assim, tanto sangue assim, e aí também vai causar edema agudo de pulmão. Vou contar o caso para vocês de uma aluna, uma ex-aluna nossa. Ela estava grávida e ela era muito pequenininha. E aí ela passou um pouco de mal e foi internada. Chegou lá na clínica obstétrica, eles começaram a infundir soro nela. Infundindo soro, infundindo soro. Ela começou a passar mal. E aí começou a sentir falta de ar, sentir falta de ar, sentir falta de ar e foi transferida. Nisso que ela foi transferida, os médicos de onde ela foi transferida falou com ela, olha só, você tá sofrendo de uma insuficiência cardíaca com princípio de edema agudo de pulmão por conta de uma hiperidratação. Eles infundiram tanto sangue em você, o seu coração não conseguiu bombear tanto sangue assim, e o seu pulmão começou a sofrer de edema pulmonar, por isso que você não consegue respirar. Ou seja, pessoas, uma hiperidratação. A pessoa, por isso que vocês têm que tomar cuidado com o excesso no volume do soro. Não é nem vocês que têm que tomar cuidado. O médico tem que tomar cuidado. E vocês, como equipe, observar. Nossa, gente, será que o médico já não está exagerando no volume de soro? Esse paciente está urinando, esse paciente está defecando. Isso tudo vai estar prescrito para vocês observarem. Esse paciente está urinando? Observar a urina, observar fezes. Então, vocês têm que observar. Esse paciente está urinando? Esse paciente está defecando? Porque o paciente ele tem que urinar. O paciente ele tem que defecar. Vocês têm que anotar. O paciente está urinando, o paciente está defecando. Quantas quantidades? Pouquinho, médio ou grande quantidade? Porque se está infundindo muito soro, ele tem que urinar muito porque ele tem que eliminar esse excesso de soro, porque se ele ficar com essa hiperidratação, o coração não consegue bombear tanto sangue assim, tá, pessoas? E intoxicação digitálica é porque alguns medicamentos tem alguém entrando aí? É porque alguns medicamentos cardíacos. Tem alguém entrando querendo entrar aí, pessoas? Porque eu ouvi um tutum. Bom, é porque tem alguns medicamentos digitálicos, que são medicamentos que dão força cardíaca, que acabam intoxicando o paciente. Então, dão dor de cabeça, tá? Acabam endurecendo algumas artérias, dão algumas intoxicações, dão alguns problemas neurológicos com o tempo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então, voltando a falar do edema agudo de pulmão, né? A pressão capilar, para vocês terem uma ideia, está falando a mesma coisa que eu havia falado, tá? Ocorre um aumento na pressão do capilar, que ele sai para fora, o plasma. Para vocês terem uma ideia, a pressão dentro do capilar, ela é 8 miligramas de mercúrio e ela chega a 25 miligramas, ou seja, o extravasamento do plasma sai e o paciente não consegue respirar, tá? O paciente fica assim, pessoas, ó, né? Então, sem respirar, ele não consegue respirar deitado, horizontal, ele só consegue respirar sentado, porque se ele deitar, os órgãos do abdômen pressionam o tórax e ele não consegue respirar, tá? Então, ele tem dispneia, que é o que a gente chama de dificuldade respiratória. Ele vai apresentar tosse, porque como ele está com edema, a tosse acaba sendo um reflexo para tentar expelir isso aí. E aí ele pode produzir um escarro espumoso, tá? E tingido às vezes de sangue, que é aquele escarro meio rosado, meio ferruginoso, tá?
Ele pode apresentar taquicardia, que é coração acelerado. Por quê? É às vezes sensação de morte, né? Então a pessoa às vezes quando tem a sensação de morte, ela faz um taquicardia para tentar compensar a respiração. Porque como está tudo demasiado, tudo dolorido e ele não consegue respirar, ele começa a ter taquicardia. O coração começa a acelerar para tentar compensar. Só que, pessoas, o que adianta você ter taquicardia se o coração propriamente dito não funciona direito? Entendeu? Então, é uma clínica puxa a outra. Uma coisa ruim puxa a outra, tá? A pele começa a apresentar cianótica, que é roxa, então a boca fica roxa pela falta de ar, a boca fica roxa, os dedos ficam roxos, que é cianótico. A pele fica uma pele fria pela falta de circulação periférica, porque começa a ter a liberação de adrenalina pelo medo, pela ansiedade. Então, inquietação, ansiedade, tudo fruto do medo mesmo, pela falta de ar, tá? Porque o nosso sistema, eu havia falado com vocês que nós temos dois tipos de sistema nervoso simpático e parasimpático. O nosso sistema nervoso simpático, ele vem com a adrenalina, ele é um sistema de medo, de ansiedade, que causa taquicardia, faz vasoconstrição, medo da morte, né? Você não consegue respirar e normalmente é ele que é acionado nessas horas, tá bom? Por isso a necessidade das medicações, necessidade da morfina para retirar a dor, né? A morfina ela tira a dor e ela também deprime um pouco o sistema nervoso central, o que deixa a pessoa mais calma também. A questão do diurético, que vai diminuir esse excesso de líquido, diminuindo também a pressão interna, né, dos vasos, que também deixa a pessoa mais tranquilizada, mais calma. E os digitálicos, pessoas que dão força para o coração. Essa força para o coração, ele não aumenta a frequência, não. Ele não dá taquicardia, ele dá força, mas ele não dá taquicardia. Então, são medicamentos que vão ajudar muito o paciente. Então, o paciente que tem edema, ele precisa procurar um médico, ele precisa ser internado e ele precisa fazer o tratamento com esses 3 medicamentos, tá bom? Como eu havia falado para vocês, né? Já está quase chegando a nossa hora. Como eu havia falado para vocês, quando vocês olharem no prontuário e escrito lá edema agudo de pulmão como diagnóstico, o próprio nome já diz, pessoas, edema de pulmão. Então você sabe que o pulmão dele está edemaciado, o pulmão dele está inchado, então ele está com dificuldade de respirar. Você pode chegar no quarto e ele está nessa posição sentado ou em Fowler, né? Essa posição é chamada Fowler, né? Que é sentado ou em Fowler assim, sem estar na cabeceira, ou ele pode estar em Fowler assim, tá? Normalmente ele vai estar em Fowler, ele não vai estar deitado, porque deitado, como eu falei, tem dificuldade respiratória. Então, quando você chegar no quarto, ele vai estar assim. Ele pode estar em catéter nasal contínuo, pela falta de ar, ou pode não, se o edema de agudo de pulmão for fraco ainda, não ter acometido ainda todo o pulmão ou não ter estar grave. No caso dessa paciente aqui, pessoas, ela é um edema agudo de pulmão com uma clínica grave. Olha o braço dela todo edemaciado, o abdômen edemaciado. Então, além do problema edema agudo de pulmão, ela tem um quadro de insuficiência cardíaca grave, tá bom? Bom, é fundamental que a equipe de enfermagem mantenha-se ao lado do paciente, né, demonstrando segurança, principalmente em casos de crise, tá? Mantendo sempre o conforto, o paciente normalmente colocando posição elevada para diminuir o retorno venoso e proporcionar uma máxima expansão pulmonar. Então, o paciente, pessoa, sempre em posição de Fowler, tá? Posição de Fowler é paciente sentado com catéter nasal, normalmente contínuo, com oxigenoterapia segundo prescrição médica, tá? Monitorização de sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Frequência respiratória, frequência cardíaca, né, que é o pulso, saturação,
Então, é importante, é muito importante vocês saberem fazer sinais vitais, pessoas. Vocês, como técnicos, é imprescindível saber fazer sinais vitais, tá bom? Administração de oxigenoterapia, que é colocar o cateterzinho nasal nele, ligar ali o fluxômetro, né? Colocar ali o umidificador, fazer a troca do umidificador diário, da água do umidificador, fazer as medicações segundo a prescrição, né? Os opiáceos, que são os remédios para dor, diuréticos, digitálicos. A gente vai falar mais sobre esses tipos de medicações. Manutenção de via pérvia, ou seja, normalmente não vai, esse paciente não vai ficar com soro frequente, soro gotejando direto, não, tá? Normalmente vocês vão lá, passam 10 ml de soro de 1 em 1 hora, por exemplo, só, tá? E monitorar fluxo de urina, quanto que esse paciente urina, quanto que entra e quanto que sai. Não sei se alguns outros professores falaram com vocês sobre volemia, balanço hídrico. Algum professor falou com vocês sobre balanço hídrico? Eu não tô lembrada, não. Não falou balanço hídrico? Bom, então a gente vai conversar sobre balanço hídrico, tá bom? Bom, na próxima aula, então, eu arrumo para vocês um panfletozinho sobre balanço hídrico e a gente conversa sobre balanço hídrico. O que que é balanço hídrico? A gente anota, fica na cabeceira do paciente e a gente anota o volume que entra. Por exemplo, entrou 200 ml de soro 3 horas da tarde, entendeu? E quanto que sai? Urinou 200 ml. E aí vai anotando o que entra e o que sai. Normalmente não precisa de anotar o horário. A gente fecha o balanço de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Então, por exemplo, assim, de 8 da manhã a- até às 18 horas, por exemplo, eu anoto tudo que entrou nele. Ah, entrou 200 ml de soro, 500 ml de soro, entrou suco. Tem alguns locais que anotam refeição, outros não, outros só medicações. E tem alguns locais que anotam tudo, tá? Então vamos dizer, paciente 10 horas da manhã, 200 ml de soro, 5 horas da tarde, 1 litro de soro. Aí anota, no final, umas 18 horas mais ou menos, eu contabilizo quanto de litros, quanto de líquido que entrou e depois eu contabilizo quanto de urina saiu. E aí eu fecho o balancete. Eu tenho que saber se ele urinou aproximadamente a quantidade de líquido que entrou, porque ele tem que urinar aproximadamente a quantidade que entra, entendeu? Ou uma quantidade maior que entrou, porque daí o diurético está fazendo efeito. Porque se ele não está urinando nada, o diurético não está fazendo efeito, entendeu? Isso aí é mais ou menos o que a gente chama de balanço hídrico. Eu vou estar mostrando para vocês um quadrozinho como é que funciona, tá bom? Estou preocupado com o aluno que tem que sair. Deixa eu só mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona. Ó. Balanço hídrico, só para vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é um balanço hídrico. A imagem está meio ruim. Aqui, ó. Ó, balanço hídrico, registro em balanço hídrico. Exemplo de balanço hídrico com saldo positivo, tá bom? Aí vem aqui o nome do paciente, Geraldo, dadadadada. Aí, olha, soro fisiológico, contínuo, ó, soro fisiológico, medicação, 20 ml, ATB 200, dieta integral, tudo que foi prescrito, 64. Acho que isso aqui são os mls. Diurese. Aí ele teve 500 ml de diurese, 100 ml de diurese, 10 horas. Ele teve 100 ml de diurese, 8 horas. Ele teve 500 ml de diurese, 14 horas, 200 ml de diurese. Líquidos eliminados, tá vendo? Diurese, dreno,
CNG, emese, que é vômito, perdas insensíveis. Então, aqui vem, ó, o subtotal, o total. O total contínuo, 504 ml. Em bolos. Bolos é feito na veia direto, 420. Enteral não teve nenhuma. Prescrito, 768. E aqui teve o que teve de líquidos eliminados, 920, 330, 220, 150. Ou seja, ele teve um total de 72 positivo. Informações adicionais, balanço de peso, diâmetro, localização, anotações, escala de Gauss, sedação. Então, normalmente é assim que é feito o balanço hídrico. Registro em balanço hídrico, líquidos administrados e líquidos eliminados. Eu vou pegar um bonitinho, porque normalmente isso aqui ele é padronizado, e aí tem algumas coisas aqui que eu não estou conseguindo entender mais ou menos como que funciona. Eu pego um padronizado, um normalmente que eu entenda mais ou menos como é que funciona, feito por algum hospital em que eu entenda mais ou menos a leitura, e eu passo para vocês. Tá joia? Vamos ver aqui algum outro. Esse aqui está sem preencher, ó. Isso aqui vocês vão aprender em UTI. Vocês estão entendendo, pessoas? Mais ou menos? Sim, Tá, professora. tá. Tá dando para entender? Dá. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos aqui, ó. Esse aqui, ó. Folha de balanço hídrico. Aqui, ó. Sinais vitais. Aqui, ó. Deixa eu dar mais um aqui. Não dá para dar mais um. Vê se vocês estão conseguindo ver, ó. Aqui ele é uma folha de balanço hídrico de UTI, tá vendo? Isso aqui vocês vão aprender em UTI, tá vendo? Porque normalmente balanço hídrico tem em UTI. Mas dá para a gente fazer em clínica médica também. Ó, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial média, temperatura, saturação, PVC. Aqui, ó, líquidos administrados. Tá vendo? Esse aqui veio líquido via oral. Tá vendo? Via oral, ó. Sonda, soro. Então, tudo que vocês vão infundindo no paciente de acordo com a hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão anotando aqui, ó. 1 hora, via oral, 1 copo de café com leite, 10 ml. Soro. Só que tem alguns locais, como eu falei com vocês, que via oral não entra nada. Então, assim, não entra café com leite, não entra suco, só entra quando é copo de água, por exemplo, 200 ml de água, que é um copo americano, entendeu? Soro, por exemplo, 500 ml de soro, 1 litro de soro que correu durante o dia, por exemplo. Medicação, sangue. E o que que saiu? Saiu urina, fezes. E aí vocês vão anotando quanto que foi eliminado durante o dia. Às vezes o paciente ele está com sonda, às vezes vocês fazem controle de urina com uma garrafinha, às vezes faz controle de fezes, anota o volume de fezes pesando fralda, faz controle de urina pesando fralda, vômito, vê volume de dreno, sangue. E assim que é feito, verifica o volume de líquidos administrados e eliminados. Quem vai fazer o subtotal, tá vendo? Esse aqui, ele é verificado de 8 em 8 horas. Então, o balancete, o fechamento de quanto entra, quanto sai, é feito de 8 em 8 horas. Tem hospitais ou pacientes que é feito de 12 em 12, 24 em 24. Por exemplo, o balanço hídrico dele é feito de 24 em 24. O balanço hídrico dele é feito de 12 em 12. 6 em 6, vai depender do quadro clínico do paciente, entendeu? Mas quem fecha, quem faz a somatória, não são vocês. Quem faz essa somatória é a enfermeira, entendeu? Vocês só anotam, tá bom?
Então, por exemplo, assim, se você foi lá e colocou um soro, você vai anotar que você infundiu um soro. Se você foi lá e deu um copo de água para ele, você vai lá e vai anotar que você deu um copo de água para ele. Ah, se você for lá e trocou a fralda dele, você vai lá e vai anotar que você pesou a fralda dele e deu tanto. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona. Ou se ele tiver com sonda, você vai esvaziar a sonda dele e vai anotar a sonda dele ali. É mais ou menos assim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá bom? É interessante na sala de aula porque a gente preenche isso, né? Mas eu posso preencher, a gente pode preencher junto isso com vocês. Eu peço vocês para fazerem aí em casa, né? E aí a gente preenche junto, tá bom? Eu monto uma aula para a gente fazer isso. Bom, pessoas, a gente vai terminando por aqui, que já são 10h23. E a gente dá continuidade na próxima aula. Tudo bem? Tudo bem, professora. Bom, Tudo bem, professor. anotem aí as dúvidas, tá bom? E aí a gente depois tem uma aulazinha só sobre balanço hídrico. Eu vou lembrando que vocês vão estudar mais sobre balanço hídrico em UTI. Tem alguma dúvida sobre edema agudo de pulmão? Bom, pessoas, olha só, não deixem de assistir aqueles vídeos que eu passei para vocês de aulas práticas, tá bom? E é isso, a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom, pessoas? Até a nossa próxima aula, então. Tá joia? Tá, Tá, então. professora. Tchau, tchau. Até. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.